Deixa eu te contar sobre Theodore Johnson, um zelador que passou 30 anos limpando os corredores da UPS, a empresa de entregas. Theodore nunca ganhou mais que um salário modesto. Passava os dias varrendo o chão, esvaziando lixeiras, limpando banheiros corporativos enquanto executivos de terno passavam por ele como se fosse invisível. Mas quando Theodore morreu em 1991, sua família descobriu algo que deixou até os gestores de fundos de Wall Street boquiabertos. Esse zelador, esse homem que a sociedade considerava irrelevante, tinha acumulado uma fortuna de 70 milhões de dólares. 70 milhões. Limpando o chão. Nascido em 1900, Theodore cresceu numa época onde pessoas como ele não tinham opções. Preto, pobre, sem educação formal além do ensino fundamental. O mundo não esperava nada dele. A sociedade já tinha decidido qual seria seu lugar. Mas Theodore tinha um segredo que ninguém via. Todo mês, sem falta, sem exceção, sem desculpa, ele pegava 20% do seu salário e comprava ações da UPS. Não importava se o mês tinha sido difícil. Não importava se tinha contas atrasadas. Não importava se seus amigos achavam que ele estava sendo ridículo comprando pedacinhos de papel de uma empresa de entregas. 20%, todo mês, por 3 décadas. Enquanto seus colegas de trabalho reclamavam do salário baixo nos intervalos, Theodore estava estudando o crescimento da empresa que o empregava. Enquanto outros gastavam o salário tentando parecer menos pobres do que eram, Theodore estava construindo algo que ninguém podia ver. E aqui está a parte que vai fazer você repensar cada decisão financeira que já tomou. Theodore não tinha informação privilegiada, não tinha diploma em finanças. Não tinha acesso a analistas de mercado ou consultores financeiros caros. Tinha uma coisa. Uma única vantagem que qualquer pessoa neste momento tem acesso, mas escolhe ignorar. Paciência combinada com disciplina implacável. A UPS cresceu ao longo dessas 3 décadas. As ações se multiplicaram. Os dividendos foram reinvestidos. E Theodore, silenciosamente, invisível para o mundo, estava ficando absurdamente rico enquanto limpava os escritórios de pessoas que ganhavam 10 vezes mais que ele, mas não tinham um centavo guardado. Ele dirigia o mesmo carro velho por anos, morava na mesma casa modesta, usava as mesmas roupas. Nada nele gritava riqueza, nada nele performava sucesso. E foi exatamente isso que permitiu que a fortuna crescesse sem ser perturbada por 30 anos. Quando Theodore finalmente se aposentou, continuou vivendo com simplicidade brutal. Não comprou mansão, não comprou carro de luxo, não começou a viajar pelo mundo. Continuou sendo Theodore, o ex-zelador, o homem invisível que todo mundo tinha esquecido. E quando morreu aos 90 anos, deixou uma herança que fez executivos da UPS, pessoas que tinham passado a vida inteira no topo da hierarquia corporativa, sentirem vergonha de suas próprias contas bancárias. 70 milhões de dólares. De um zelador. Enquanto isso, você, com acesso à informação que Theodore nunca teve, com educação que Theodore nunca teve oportunidade de ter, com ferramentas digitais que permitem investir com 3 cliques no celular, está quebrado ou pior. Está fingindo que não está quebrado enquanto a dívida do cartão de crédito cresce todo mês. E sabe por quê? Porque Theodore entendeu algo fundamental sobre dinheiro que você ainda não entendeu. Você não é pobre porque o sistema é injusto. Você não é pobre porque não teve oportunidades. Você é pobre porque não consegue parar de se sabotar tempo suficiente para deixar o dinheiro trabalhar. Vou te mostrar exatamente como Theodore fez isso. Não com teoria. Não com conceitos abstratos, mas com um sistema exato que transformou um salário de zelador em riqueza geracional. E vou fazer isso de um jeito que você não vai conseguir usar a ignorância como desculpa nunca mais. A primeira coisa que Theodore fez, a decisão que mudou tudo, foi tratar a si mesmo como a despesa mais importante da vida dele. Não o aluguel, não a comida, não as contas, ele mesmo. Todo dia de pagamento antes de qualquer outro dinheiro sair da conta, 20% ia direto para investimento. Não era negociável. Não tinha exceções, não tinha mês de descanso porque as coisas estavam difíceis. 20%. Sempre. Primeiro, você está fazendo o oposto disso agora. Recebe o salário e o que acontece? Aluguel sai. Prestação do carro sai. Cartão de crédito que você jurou que ia parar de usar, mas não parou. Netflix, Spotify, Amazon Prime. Aquele streaming novo que você nem assiste, mas esqueceu de cancelar. Delivery segunda, terça, quarta, porque você estava cansado. Roupas que você não precisava, mas estavam em promoção. E aí, no fim do mês, se sobrar alguma coisa, talvez você guarda. Talvez. Mas nunca sobra nada, sobra. Isso precisa inverter hoje. Não semana que vem. Não quando você receber aquele aumento. Não quando as coisas melhorarem. Hoje. Você vai abrir uma conta separada, de preferência num banco diferente do que você usa, sem cartão de débito, sem acesso fácil, e vai configurar transferência automática no dia que o salário cai. Pode ser 20% como Theodore,
Pode ser 10% se 20% parece impossível agora. Pode ser até 5% se você está realmente quebrado. O valor não é o ponto crítico ainda. O ponto é criar o hábito de pagar você primeiro. Porque aqui está o que Theodore entendeu e você não entende. Quando você deve para o senhorio e não paga, ele te despeja. Quando você deve para o cartão e não paga, eles destroem seu crédito. Quando você deve para o banco e não paga, eles tomam seu carro. Mas quando você deve para o seu eu do futuro, quando você rouba do seu eu de 60 anos, não tem consequência imediata. Não tem penalidade visível, não tem ninguém batendo na sua porta cobrando. Então você deixa passar. E deixa de novo. E de novo. E 30 anos depois acorda sem nada guardado, sem opções, completamente dependente de um sistema que não se importa se você vive ou morre. Theodore tratava o investimento mensal como conta que não podia atrasar. Era tão sagrado quanto comer. E essa mentalidade, essa mudança de prioridade, é a diferença entre construir riqueza e ficar preso para sempre. A maioria das pessoas nunca faz essa mudança porque requer aceitar desconforto hoje para ter liberdade amanhã. E desconforto hoje dói mais que desespero amanhã, até que amanhã chega e aí é tarde demais. Theodore também entendeu algo sobre consistência que vai contra tudo que você vê nas redes sociais. Ele não ficou rico rápido. Não teve insight genial. Não pegou a ação certa no momento perfeito. Não day tradou. Não especulou. Não tentou prever o mercado. Ele fez a coisa mais chata possível. Comprou a mesma ação da mesma empresa todo mês por 30 anos. Isso é tudo. Wall Street quer que você acredite que precisa ser inteligente para investir. Quer que você contrate gestores caros, pague por análises sofisticadas, movimente dinheiro constantemente seguindo tendências. Porque quanto mais você move, mais eles ganham em taxas. Mas Theodore provou que a estratégia vencedora é tão simples que parece estúpida. Compre algo bom e nunca venda. Nunca. Mesmo quando cair. Especialmente quando cair. Porque quando cair é quando você está comprando mais barato. Theodore viveu a crise de 29, viveu a Segunda Guerra Mundial, viveu recessões, crashes, momentos onde o mercado despencou e todo mundo entrou em pânico. E sabe o que ele fez? Continuou comprando 20% do salário, todo mês, sem parar. Quando as ações da UPS caíam, ele comprava mais por menos. Quando subiam, ele comprava menos pelo mesmo valor. Não tentava timing? Não tentava ser esperto. Só continuava. E essa monotonia disciplinada construiu 70 milhões de dólares. Compare isso com você. Você compra quando tudo está subindo porque tem medo de ficar de fora. Vende quando tudo está caindo porque tem medo de perder mais. Persegue a criptomoeda da moda. Ouve dica de ação do primo. Entra e sai de investimentos como se estivesse jogando. E no processo paga imposto toda vez que vende, paga taxa toda vez que movimenta e interrompe os juros compostos antes de terem chance de criar algo significativo. Está trabalhando ativamente contra si mesmo e culpando o mercado quando não funciona. Agora, aqui está uma verdade que vai machucar, mas precisa ser dita. Theodore conseguiu guardar 20% do salário de zelador, não porque ganhava bem, mas porque não gastava em besteira. E você não consegue guardar 10% do seu salário muito maior porque está sangrando dinheiro em coisas que não lembra de ter comprado. Você acha que tem problema de dinheiro? Não tem. Você tem problema de clareza, não sabe para onde o dinheiro vai. Só desaparece. R$50 aqui no aplicativo de comida, 80 ali na loja porque estava passando, 200 no supermercado comprando coisas que não estavam na lista, assinaturas que você esqueceu que tem, upgrades que não precisava, conveniências que viram hábitos caros. Theodore sabia exatamente para onde cada centavo ia porque o dinheiro dele era limitado e precioso. Ele não tinha margem para desperdício. Mas você, com muito mais dinheiro que Theodore tinha, age como se fosse infinito. Gasta sem pensar. Compra sem planejar. E depois fica confuso sobre por que não sobra nada. Vou te dizer por que não sobra. Porque você está mentindo para si mesmo sobre seus gastos. Está subestimando dramaticamente quanto joga fora todo mês, em coisas que não importam. Faça isso agora. Pega o extrato dos últimos 30 dias. Todo ele. Cartão de crédito, débito, Pix, tudo. E classifica cada gasto em 2 categorias. Essencial ou besteira. Seja honesto. Brutalmente honesto. Aquele café de R$15 todo dia não é essencial. É hábito caro. Aquele delivery de R$60 3 vezes por semana não é necessidade. É preguiça, cara. Aquela roupa que você comprou em promoção, mas não precisava, não é economia. É gasto disfarçado. Quando você vê em preto e branco quanto dinheiro está evaporando em coisas que não lembra e não valoriza, algo muda. A vergonha se transforma em motivação. A negação se transforma em clareza. E clareza é poder. Porque você não pode consertar o que não vê.
E você não pode construir riqueza se tem um buraco no bolso do tamanho de uma cratera. Theodore não tinha esse problema. Cada dólar tinha destino. Cada compra era intencional. E essa diferença, a diferença entre gastar com intenção e gastar no automático, é a diferença entre construir fortuna e ficar quebrado com um salário bom. Tem outra coisa que Theodore fez que vai contra todos os instintos modernos. Ele viveu abaixo das possibilidades a vida inteira. Muito abaixo. Não porque era forçado, mas porque escolheu. Mesmo quando tinha milhões investidos, continuou vivendo como zelador. E essa escolha, essa recusa em fazer upgrade no estilo de vida, é o que permitiu que a riqueza compusesse sem ser perturbada. Você faz o oposto. Recebe aumento e o que acontece? Imediatamente faz upgrade no apartamento. Compra carro melhor. Começa a comer em restaurantes mais caros. Atualiza guarda-roupa. Justifica tudo dizendo que merece, que trabalhou duro, que precisa aproveitar a vida. E técnica, filosoficamente, concordo. Você deveria aproveitar. Mas aqui está o problema. Seu novo estilo de vida mais caro consome todo o aumento. Você está ganhando mais e poupando a mesma quantia de nada. Isso tem nome: inflação de estilo de vida. E é o assassino silencioso da riqueza para milhões de pessoas que ganham bem, mas terminam sem nada. Porque toda vez que a renda sobe, as despesas sobem junto. A margem nunca aumenta. O espaço para investir nunca aparece. E você fica preso numa esteira onde ganha cada vez mais, mas constrói cada vez nada. Theodore manteve as despesas fixas por décadas, enquanto o salário subia com ajustes anuais. Toda vez que ganhava mais, a diferença ia direto para investimento. A margem crescia, o capital acumulava e os juros compostos tinham cada vez mais material para trabalhar. Não porque ele se privou de viver, mas porque entendeu que liberdade futura vale mais que conforto momentâneo. Você precisa aplicar isso agora. A próxima vez que receber aumento, bônus ou qualquer entrada extra de dinheiro, não melhora o estilo de vida. Melhora a taxa de poupança. Não compra coisas melhores. Compra liberdade futura. Não faz upgrade no apartamento. Faz upgrade na conta de investimento. Porque upgrade no estilo de vida te prende em despesas maiores. Upgrade na poupança te liberta de precisar trabalhar até morrer. E sabe o que é mais insano? Theodore fez isso sendo zelador. Você está lendo isso provavelmente ganhando múltiplos do que ele ganhava, com acesso à educação que ele nunca teve, com ferramentas que ele nem sonhava que existiriam. E ainda assim está mais quebrado que ele estava. Não porque o sistema é mais difícil, mas porque você não consegue parar de competir com pessoas que nem se importam com você. Theodore não se comparava com os executivos que passavam por ele nos corredores, não tentava acompanhar o estilo de vida deles. Não sentia inveja dos carros, das roupas, dos relógios caros. Ele estava correndo uma corrida diferente. Uma corrida que 99% das pessoas nem sabem que está acontecendo. A corrida de quem vai ter liberdade de escolha daqui 20 anos. Você está correndo a corrida errada. Está competindo para parecer bem-sucedido em vez de estar competindo para ser livre. Gasta dinheiro tentando impressionar pessoas no Instagram que não pagam suas contas. Compra coisas que não precisa para mostrar sucesso que não tem. E no processo, está garantindo que nunca vai ter o sucesso real que está fingindo ter. É uma tragédia auto-implementada. Pessoas ricas de verdade não parecem ricas. Dirigem carros normais, usam roupas normais, vivem em casas normais. Porque entenderam o jogo. Riqueza não é sobre aparência, é sobre opções, é sobre poder dizer não, é sobre não precisar de ninguém. E você abre mão de tudo isso toda vez que compra algo para parecer bem-sucedido. Theodore tinha uma vantagem que você não tem. Ele era invisível. Ninguém esperava nada dele. Ninguém julgava se ele dirigia carro velho ou usava roupa simples. A sociedade já tinha decidido que ele era irrelevante, e essa irrelevância foi libertadora. Ele não tinha plateia para impressionar. Não tinha imagem para manter. Podia ser rico em silêncio sem ninguém saber ou se importar. Você não tem esse luxo. Tem família que julga, amigos que comparam, colegas que perguntam. E essa pressão social, esse medo de ser visto como fracassado, te faz gastar dinheiro que não tem em coisas que não precisa para impressionar pessoas que não se importam. E isso te mantém pobre. Para sempre. Vou te dar uma regra que vai mudar sua vida financeira se você tiver coragem de seguir. Sempre que sentir vontade de comprar algo para mostrar para alguém, não compre. Se a motivação principal é externa, é autossabotagem disfarçada de consumo. Compre coisas porque precisa, porque valoriza, porque vai usar. Nunca compre para provar algo. Porque quanto mais você prova, mais pobre fica. Theodore nunca precisou provar nada e morreu com 70 milhões. Seus colegas de trabalho que ganhavam o mesmo, mas gastavam tentando parecer menos pobres, morreram sem nada. A única diferença entre eles não era talento, sorte ou oportunidade, era comportamento. Um escolheu disciplina, os outros escolheram aparência. E comportamento é tudo em finanças.
Conhecimento ajuda, inteligência ajuda, mas comportamento decide. Você pode saber tudo sobre investimentos e ficar quebrado porque não consegue parar de gastar. Pode ter QI de 150 e morrer pobre porque não consegue adiar gratificação. Pode ter todas as oportunidades do mundo e desperdiçar todas porque está mais preocupado com o que vizinhos pensam do que com o futuro da família. E é por isso que Theodore, com educação de ensino fundamental, sem diploma, sem acesso à informação sofisticada, terminou mais rico que médicos, advogados e executivos que trabalhavam nos andares acima dele. Ele tinha o comportamento certo. E comportamento vence conhecimento toda vez. Agora eu vou te contar algo sobre juros compostos que Theodore descobriu e que vai explodir sua cabeça. Juros compostos não são mágicos nos primeiros anos. São brutalmente lentos, quase imperceptíveis. Você joga dinheiro no investimento mês após mês e parece que não está crescendo. Parece que está desperdiçando tempo. Parece que deveria fazer algo mais emocionante. E 90% das pessoas desistem aqui. Desistem porque não veem resultado imediato. Mas Theodore não desistiu. Continuou por 5 anos, 10 anos, 15 anos, e aí algo muda. Os juros começam a compor sobre juros. O crescimento acelera. E de repente você não está mais investindo dinheiro, está investindo os retornos dos investimentos anteriores. Seus investimentos começam a trabalhar mais duro que você trabalha. E nos últimos 10 anos da jornada de Theodore, ele provavelmente fez mais dinheiro do que nos primeiros 20 combinados. Porque é assim que juros compostos funcionam. Devagar, devagar, devagar. Depois explosivo. Mas você tem que dar tempo. Tem que deixar funcionar. E a primeira regra dos juros compostos é: nunca interrompa desnecessariamente. Toda vez que você tira dinheiro de investimento para comprar algo que quer, não está só gastando aquele dinheiro. Está matando todo o crescimento futuro que aquele dinheiro criaria. Está sacrificando fortuna futura por gratificação presente. E a maioria faz isso constantemente sem perceber o custo real. Theodore nunca tocou nos investimentos. Nunca. Nem quando precisava de dinheiro para a emergência, nem quando viu algo que queria, nem quando achou que podia usar uma parte. Os investimentos eram intocáveis, sagrados. E foi essa proteção fanática do capital que permitiu que chegasse a 70 milhões. Porque juros compostos requerem duas coisas: dinheiro e tempo. Se você constantemente remove o dinheiro, interrompe o tempo. E os juros compostos nunca chegam na fase explosiva. Você precisa criar a mesma barreira. Os investimentos não são poupança para a emergência. Não são dinheiro para usar quando encontrar uma promoção boa. Não são reserva para quando ficar apertado. São proibidos, intocáveis. E se isso significa que você precisa viver com menos conforto agora para proteger o futuro, então viva com menos conforto. Porque a alternativa é viver com menos conforto para sempre. Theodore também se beneficiou de algo que você pode replicar, mas precisa ter estômago para. Ele investiu no lugar onde trabalhava, conhecia a UPS de dentro, via como a empresa operava, entendia o negócio. E essa familiaridade deu confiança para nunca vender mesmo quando outros entravam em pânico. Não era fé cega, era conhecimento direto. Você não precisa investir onde trabalha especificamente, mas deveria investir em coisas que entende, empresas que usa, setores que conhece, negócios que fazem sentido para você. Porque quando entende o que possui, não entra em pânico quando o preço cai. Você sabe que o valor está lá mesmo que o mercado esteja temporariamente assustado. E essa confiança é o que permite manter posições por décadas enquanto outros vendem no pânico e perdem fortuna. Wall Street vende complicação porque complicação gera taxas. Quer que você acredite que precisa de produtos financeiros sofisticados, estratégias complexas, movimentação constante. Mas Theodore provou que a estratégia vencedora cabe numa frase: compre boas empresas e nunca venda. Isso é tudo. Não precisa de PhD. Não precisa de software caro. Não precisa de notícias em tempo real. Precisa de paciência, disciplina e estômago para não fazer nada quando todo mundo está fazendo algo. A maioria perde dinheiro não porque compra errado, perde porque vende na hora errada, vende quando está com medo, vende quando precisa de dinheiro, vende porque está entediado, e toda vez que vende, paga imposto, paga taxa e interrompe juros compostos. Está ativamente destruindo riqueza com hiperatividade. Theodore nunca vendeu, e você também não deveria vender, nunca. A menos que a empresa fundamentalmente mude de jeito que não faz mais sentido possuir. Mas queda de preço não é razão para vender. Queda de preço é razão para comprar mais. E se você não tem estômago para fazer isso, não deveria estar investindo em ações individuais. Deveria estar em fundos de índice e esquecendo que existem. Tem outro aspecto do sucesso de Theodore que precisa ser dito. Ele não tinha família grande para sustentar. Não tinha filhos. Não tinha dependentes. E isso deu flexibilidade financeira que muitos não têm. Mas antes de usar isso como desculpa, entenda. Ele escolheu essa vida. Escolheu simplicidade. Escolheu foco. E essas escolhas tiveram custo.
Ele não teve certos prazeres que outros tiveram. Não construiu família grande. Não viajou pelo mundo. Não teve todas as experiências que podia ter tido. Não estou dizendo que você deveria copiar isso. Estou dizendo que toda escolha tem trade-off. Theodore trocou certas experiências por segurança financeira extrema. Você está trocando segurança financeira futura por experiências presentes. Nenhuma escolha é objetivamente certa. Mas você precisa ser honesto sobre qual está fazendo e quais serão as consequências. Você não pode ter tudo. Não pode gastar todo o dinheiro agora e ter fortuna depois. Não pode viver no máximo do conforto e construir riqueza simultaneamente. Não funciona assim. Theodore escolheu desconforto presente por segurança futura. E essa escolha, repetida milhares de vezes ao longo de 30 anos, criou 70 milhões. Qual escolha você está fazendo? E mais importante, está fazendo essa escolha conscientemente? Ou está só no piloto automático, gastando o que aparece e esperando que algo mágico aconteça? Magia não vai acontecer. Sorte não vai te salvar. Herança não vai cair do céu. Loteria não vai resolver. A única coisa que vai mudar sua situação financeira é você mudar seu comportamento. E você pode começar isso hoje, agora. Não quando receber aumento, não quando pagar as dívidas, não quando as coisas melhorarem. Agora, abre uma conta separada hoje. Configura a transferência automática de qualquer valor, mesmo que seja ridiculamente pequeno. Cancela uma assinatura que não usa. Rastreia gastos por uma semana. Lê um livro sobre finanças pessoais. Qualquer ação que move você na direção certa. Porque movimento cria momentum. E momentum cria transformação. Mas você precisa começar. E começar é a parte mais difícil, porque requer admitir que o que está fazendo não funciona. Theodore começou do zero absoluto. Você está começando de algum lugar. Tem mais educação, mais acesso, mais ferramentas, mais oportunidades. A única coisa que Theodore tinha que você não tem é disciplina. E disciplina não é talento inato. É músculo que você constrói. É hábito que você desenvolve. É escolha que você faz 1000 vezes até virar automática. Então escolha agora. Escolha ser a pessoa que guarda primeiro. Escolha ser a pessoa que não interrompe juros compostos. Escolha ser a pessoa que vive abaixo das possibilidades. Escolha ser a pessoa que não compete com vizinhos. Escolha ser a pessoa que pensa em décadas, não em dias, porque essas escolhas compostas ao longo de anos vão te dar o que Theodore teve. Liberdade, opções, segurança e a capacidade de viver vida nos seus termos em vez dos termos de outra pessoa. A história de Theodore é possível para você. Não é fácil, não é rápido, não é emocionante, mas é possível. E é infinitamente mais possível para você do que era para ele, porque você tem vantagens que ele nunca teve. A única questão é, você vai usar essas vantagens ou vai desperdiçá-las justificando por que não pode fazer o que um zelador nascido em 1900 conseguiu fazer. A dor da disciplina pesa gramas. A dor do arrependimento pesa toneladas. Você vai sentir uma das duas. Escolha qual, porque 30 anos vão passar de qualquer jeito. A única questão é, você vai chegar lá com fortuna construída ou com desculpas sobre por que não construiu? Theodore escolheu disciplina e morreu milionário. Seus colegas escolheram conforto e morreram quebrados. O salário era o mesmo, o acesso era o mesmo. A única diferença era comportamento. Então, se você quer resultado diferente, precisa de comportamento diferente. E esse comportamento começa com decisão que você toma agora, não amanhã, não na segunda-feira. Agora. Porque todo dia que você adia é dia de crescimento composto que nunca vai recuperar. É dinheiro que podia estar trabalhando para você, mas está evaporando em besteira. É futuro que podia estar sendo construído, mas está sendo sacrificado por presente, que você nem vai lembrar daqui a um ano. Theodore enganou Wall Street não com inteligência superior, não com acesso privilegiado, não com sorte. Ele enganou Wall Street com algo muito mais simples e muito mais poderoso. Comportamento disciplinado mantido por tempo suficiente para juros compostos fazerem mágica. E essa fórmula está disponível para você. Hoje, agora, neste momento. A única questão é, você vai pegar ou vai deixar passar enquanto justifica por que é diferente, por que é difícil, porque Theodore tinha algo que você não tem? Ele não tinha nada que você não tem. Ele só fez o que você não está disposto a fazer. E é por isso que ele morreu com 70 milhões e você está lendo isso provavelmente com menos de 1000 na conta. Não porque o mundo é injusto, mas porque comportamento importa mais que circunstância. E você tem o poder de mudar seu comportamento agora. Então muda. Começa. Age. E daqui 30 anos, quando alguém descobrir sua fortuna secreta, vão escrever sobre você da mesma forma que estou escrevendo sobre Theodore.
ou vão te esquecer completamente enquanto você explica para os netos porque nunca construiu nada, apesar de todas as oportunidades. A escolha, como sempre, é sua. E o tempo para escolher é agora. Se esse vídeo te chocou, se te fez repensar suas decisões financeiras, se te deu pelo menos uma ação concreta para implementar hoje, deixa o like. Comenta qual vai ser seu primeiro passo, porque compromisso público aumenta a probabilidade de execução. E se inscreve no canal porque vou continuar trazendo histórias reais de pessoas reais que construíram riqueza de formas que ninguém esperava. Theodore não é exceção. É prova de que o sistema funciona para quem tem disciplina para aplicar. E você pode ser o próximo.